Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem. Olha, eu vou entrar num assunto que eu fico meio sem jeito de entrar num assunto com vocês, mas é a área tecnológica, é a área polêmica e vai dar o que falar. Vai dar bastante o que falar. Vocês aí, na cidade de vocês, a gente para pensar, vamos fazer uma comparação. O Japão, por exemplo, tsunami aparece, terremoto acontece, a gente sabe disso. Só que tu já parou para ver que o desastre perto do que realmente deveria ser bem maior e no entanto não é tão grande assim? Por que disso? Vocês sabiam que o Japão ele já está na área tecnológica de prevenção a desastres naturais há décadas à frente de muitos outros países? Na verdade, galera, não é o Japão só. Muitos outros países, cada continente, tem o seu desafio na área de desastres naturais, tá? Outros países eles não ligam, não investem muito nisso daí, o que é um erro. Errou feio, errou rude. Porque isso acarreta em milhares de mortes, infelizmente. Meus pesos para quem já perdeu, né? Infelizmente isso acontece. Mas outros investem muito dinheiro nisso daí, de prevenção. Alguns países na área de vulcão, para prevenção, para medição, para ver quando é que o vulcão vai entrar em erupção ou não. Os Estados Unidos é um deles. Os Estados Unidos ele investe na prevenção meteorológica para prevenir e alertar quando tiver alerta de furacão, para as pessoas poderem entrar em abrigos e tudo mais. As casas, inclusive, já são preparadas para serem montadas. Já tem até uma cultura americana de montar a casa de forma que seja mais fácil, por assim dizer, então mais barata, pode-se dizer dessa forma, para que eles consigam remontar em caso de furacão. Mas vamos entrar na polêmica de fato? Vamos! Aqui no Brasil, como é que é essa situação? Galera, o Brasil, ele previne assim. Ó, o furacão aqui já passou, destruiu tudo. Quem vive no Vale do Itajaí, aqui, sabe bem como é que é. Aconteceu chuva, eles ficam com medo. A região do Nordeste, que não tem chuva, mas em compensação a erosão, a parte da seca em demasia, não faz nada, não tem como, não tem incentivo nenhum para a questão tecnológica, para incentivo tecnológico, para desenvolvimento na área nordestina. O Sudeste, quando acontece toda a chuva, um pouco de chuva que acontece na região Sudeste, já inunda tudo. Vocês que são de São Paulo sabem muito bem o que eu estou dizendo. Qualquer chuvinha aí, qualquer garoa, entope todos os beiros e tem bairros inteiros que são alagados. Vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo, infelizmente. Vou passar para a minha área de Florianópolis, região do Morro das Pedras, Armação. Há anos que tem casas sendo destruídas, consumidas pelo mar, e poderia ter sido feito alguma coisa pela prefeitura. Como existem tecnologias que são utilizadas em regiões de costeira marítima, né, para fazer com que o mar ele não consuma essas casas, não pegue as casas, porque o mar tem o seu ciclo que é natural. Mas existe alguns métodos, uns quebra-mar, algumas coisas desse tipo, em que a prefeitura poderia estar fornecendo, incentivando, enfim, fazendo alguma coisa desse tipo, para fazer com que maneira um pouquinho, né? As pessoas também precisam morar. A prefeitura poderia estar incentivando, estar estudando um pouco mais sobre essa erosão do solo na região aqui do sul de Florianópolis. E não é só em Florianópolis não, a costa marítima da região de Santa Catarina está cheia de problemas relacionados a isso. E existe tecnologias o suficiente que podem estar fazendo essa situação, estar fazendo essa análise, prevenção de situação, fazendo cálculos de preventivo e talvez até sugerindo de como fazer uma prevenção dessa situação. Ajudando a cientistas, como é o caso de alguns estudos que estão sendo já realizados. Inclusive eu fiz uma entrevista
com um professor que está fazendo estudo relacionado a isso aí na inteligência artificial, ajudando as pessoas a prevenir esses tipos de desastres naturais na área tecnológica. E isso daí é falta de incentivo, galera. É pura falta de incentivo, falta de vontade dos governantes a quererem ajudar a gente, o povo. Infelizmente eu sou obrigado a assumir isso daí. É um assunto polêmico na área tecnológica, mas infelizmente vocês, às vezes, que moram em regiões perigosas ou tá passando por problemas relacionados a algum problema relacionado a isso que eu estou dizendo, isso daí é pura falta de interesse do seu político que está aí. Isso é a verdade. Falta de interesse do político de fazer pesquisas de incentivo a parte de pesquisas tecnológicas para ajudar a você não perder a sua casa, não perder o seu barraco, não perder os seus bens que estão aí dentro. Infelizmente é uma pura realidade e é triste. É por isso que eu falei que esse vídeo não é feliz. Eu vou ter que falar a verdade na área tecnológica e a falta de interesse dos governantes nessa área. Mas, galera, não é de todo mal. Tem alguns governos, algumas pessoas que dão um lampejo de luz, sabe? Dá sabe? E às vezes acaba incentivando a fazer uma pesquisa ou outra, acaba incentivando a fazer uma análise ou outra, um incentivo ou outro. Como eu acabei de dizer, a UFSC tem alguns professores, alguns guerreiros que fazem essa pesquisa na área tecnológica para prevenir, para fazer com que ajudar a vocês que estão passando por problemas a terem condições de forma baratinha, né, para que vocês consigam ter pelo menos meios ou de se proteger ou de prevenir a erosão que está acontecendo, o desastre que está acontecendo na tua casa, no teu solo, na região, ou prevenir alguma coisa que possa vir a acontecer na sua casa, região, enfim, para salvar a tua vida ou salvar a vida de quem você gosta, ou de quem você ama, ou salvar os bens que você tanto lutou para ter. Essa é a grande verdade. Exemplo, Prefeitura de Porto Alegre, se não me falha a memória, eu andei lendo algumas notícias, ela andou fazendo pesquisas na área do Rio Guaíba para fazer a análise de que para o Guaíba, medição do Guaíba, para ver qual é a medição da altura das águas dele. À medida que vai aumentando, eles já dão o sinal de alerta para que eles possam pegar e proteger o povo de Porto Alegre, porque sabe que muita gente mora nas margens do rio e isso acaba prejudicando bastante as pessoas ali. Isso é uma ação legal. Em 2016, o Brasil ele fechou um contrato, com um acordo, na verdade, né, com o Japão, para o Brasil aprender um pouco da tecnologia japonesa para cá. Porém, sou obrigado a falar para vocês, galera, eu quase não vi isso daí na prática. A gente está em 2023, os desastres japoneses são prevenidos, são antecipados com mais de 1 hora de antecedência, e aqui no Brasil, infelizmente não. Tanto é verdade que muitos dos desastres pegam as pessoas de surpresa, e isso é triste. Então, galera, esse canal eu crio para falar de tecnologias, de curiosidades, explicar algumas coisas para vocês e alertar vocês em algumas coisas relacionadas a áreas tecnológicas e às vezes, inevitavelmente, a gente tem que entrar na política, e isso daí não tem como a gente negar, a gente não tem como fechar, tapar os olhos e falar que não existe. A gente que é da área tecnológica, a gente sabe que existe meios, tem meios de prevenção, tem meios de ajuda, tem meios para fazer com que você não sofra. E a gente que é da área tecnológica sabe que isso daí é só falta de vontade deles, dos homens lá de cima, dos cartola, dos políticos. Gostou, galera? Se não gostou, deixa nos comentários o porquê, se tem alguma coisa a agregar, se você sabe de alguma tecnologia que está acontecendo aí na sua cidade ou no seu estado, que eu não tenha comentado, que seja de bom ou seja de mal, deixa nos comentários aqui. Vamos criar um mutirão aí do bem, alertar o povo, alertar talvez as pessoas, os poucos que me escutam, a mostrar que a tecnologia pode ser utilizada inclusive para salvar talvez a sua casa,
a sua vida. Beijo no coração.